posição que esse corpo ocupa nessa trajetória circular forma um ângulo φ inicial com a origem. Essa letra grega φ indica a fase do movimento, que é definida como sendo o comprimento do arco de circunferência, que é exatamente essa distância ao longo da circunferência que a posição do corpo no instante zero forma com a origem, dividido pelo raio. Bem, a posição medida em o comprimento do arco é medido em metros, o raio em metros também. Entretanto, apesar de ser adimensional, porque metro por metro você vai cortar, mas existe uma denominação para essa unidade, é um pouco estranho, mas existe isso, é o radiano, tá? Então, fase do movimento, indicado pela letra grega φ, é medido em radianos. Bem, então no instante zero, a posição que esse corpo ocupa nessa trajetória circular forma um ângulo φ inicial com a origem. Depois de um certo intervalo de tempo ΔT, ou seja, no instante t final, o corpo ocupará então, formará com a origem, um ângulo φ final, tá? Bem, ocorreu dessa maneira uma variação da fase, uma variação do φ. E a variação desse ângulo φ pelo tempo origina o que a gente chama de velocidade angular. Velocidade angular é definida como sendo a variação do ângulo em radianos pelo tempo e é representado pela letra grega ômega, tá? Como é variação, ou seja, ΔΦ, pelo tempo, variação do tempo, ΔT, você vai ter φ final menos φ inicial sobre t final menos t inicial, ok? Bem, acontece o seguinte, que se você considerar o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa, você vai chamar esse tempo de período. E aí você pode ter uma equação alternativa para a velocidade angular para uma volta, você define para uma volta, mas vai servir para tudo, já que é um movimento circular uniforme, ou seja, velocidade constante. E como é que vai ser isso? Se velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo, numa volta completa, a variação do ângulo é 2π. Em radianos é 2π. 360 graus ou 2π. Pelo tempo para dar uma volta que é chamado de período. Ok? Acontece o seguinte. Existe também a grandeza frequência. O que é frequência? Por definição, é o número de voltas pelo tempo. Enquanto que período é o tempo para dar uma volta. Então, a grandeza frequência é o oposto, o inverso da grandeza período. Ou seja, frequência é 1 sobre t. Dessa maneira, você no lugar do 2π sobre t, pode trocar então esse inverso do período pela frequência, ficando com velocidade angular 2π vezes a frequência. Lembrando que a frequência, como ela é o número de voltas pelo tempo, ou seja, o inverso do período, sendo o período em segundos, a frequência é medida em hertz, Hz, número de voltas por segundo, ok? Bem, vamos prosseguir. De todas essas grandezas, ainda para a velocidade angular, você tem como relacionar a velocidade angular com a velocidade escalar, baseado na definição de fase do movimento, φ, que é o comprimento do arco S, ou espaço percorrido, pelo raio. Se você faz meios pelos extremos, você encontra aqui o comprimento do arco de circunferência que o nosso corpo, nossa partícula, forma com a origem. Então, esse comprimento do arco, que é a variação do espaço, o espaço percorrido, tá? Vai ser a fase do movimento vezes o raio, que você pode dividir pelo tempo. E o que é espaço pelo tempo? É velocidade escalar. Aqui você tem fase vezes o raio. Como é um produto, ou você divide a fase pelo tempo, ou você divide o raio pelo tempo. Se você divide a fase pelo tempo, você tem a velocidade angular, porque a variação da fase ou fase pelo tempo, velocidade angular. O raio você não vai dividir pelo tempo. Tem um método alternativo que é por derivada, é algo bem simples, em termos de taxa de variação. Por exemplo, você poderia fazer
a derivada da posição pelo tempo vai ser, então, a derivada como esse S é φ vezes R pelo tempo. Acontece que o R é constante, então você não tem que derivar o raio, porque simplesmente derivada é uma taxa de variação, uma variação. Então, como o raio não varia, como ele é constante nessa trajetória, você não vai derivar, ele vai permanecer. Então, a derivada ou variação do ângulo pelo tempo seria a velocidade angular e da posição pelo tempo seria a velocidade escalar. De uma maneira ou de outra, você chegaria nessa equação de velocidade escalar, velocidade angular vezes o raio. Bem, se você junta todo esse raciocínio para as equações do MU e do MV, você vai encontrar novas relações bem interessantes. Por exemplo, no movimento uniforme, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Se você divide pelo raio, você já viu que S sobre R é φ. Então, quando você divide aqui a posição final pelo raio, você tem a fase final. Posição inicial pelo raio, fase inicial. Velocidade escalar pelo raio, velocidade angular. Você vê isso se simplesmente você isolar o ômega aqui. Aí ficaria V sobre R. E como é um produto, ou divide um ou divide o outro, dividir o V pelo T, você encontra a velocidade angular e permanece o tempo. O que é que essa equação nos diz? Que a posição angular final, ou fase final, no movimento circular uniforme, vai ser igual à fase inicial, que é a fase no instante zero, mais a velocidade angular, vezes o tempo. Claro que essa mesma linha de raciocínio pode ser aplicada para as equações do movimento uniformemente variado. Agora você não vai ter mais velocidade constante, tá? Mas você pode aplicar esse raciocínio. Por exemplo, a posição final no MUV é igual à posição inicial, que é a posição no instante zero, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Dessa maneira, você divide S por R, vai dar φ, SO por R, φ, O, VO por R, ômega, O, A por R, vai dar alfa. O que é esse alfa? Lembra dessa linha de raciocínio aqui, ó, onde a gente derivou simplesmente essa relação da fase, que é fase S sobre R, isolamos o S, ele ficou igual a φ vezes R. Quando a gente dividiu pelo tempo, derivou em relação ao tempo, encontrou velocidade escalar angular vezes o raio. Se você divide novamente pelo tempo, ou deriva, você vai encontrar, então, a aceleração escalar vai ser a aceleração angular vezes o raio. Então, alfa é a aceleração angular, tá? Que obviamente vai ser expressa em radianos por segundo ao quadrado, tá? Tal como uma aceleração escalar, que é metros por segundo ao quadrado. Bem, então aí você encontra uma relação, uma função para um movimento circular uniformemente variado, tá? Você encontra uma equação aí para ele. Você pode fazer isso também com a equação de Torricelli e vai encontrar uma nova relação. Bem, por fim, entenda que em todo movimento circular, seja uniforme ou uniformemente variado, é necessário, para que não desrespeite as leis de Newton, é necessário que exista uma aceleração mudando a direção da velocidade. A velocidade escalar é tangencial, ela vai ser tangencial à trajetória. Por exemplo, nesse ponto, a velocidade escalar está aqui, ó, ela vai ser tangencial à trajetória. Então você vai precisar de uma aceleração que mude a direção da velocidade. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. Ela sempre existirá em toda a trajetória circular e é definida como sendo V ao quadrado sobre R, velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Isso é aceleração centrípeta, ok?